Tempo. O que é o tempo para você? O tempo ele pode ser a organização do seu dia a dia. Há quem diz que o tempo é o melhor remédio para qualquer doença, para qualquer ferida. Há quem diz que é ele que sabe de todas as coisas. Mas sabe o que é o engraçado? Ele pode sim saber de todas as coisas, mas quem governa ele é você. Então nós temos uma relação íntima e pessoal com o tempo. Como que é a sua relação íntima e pessoal com o tempo? É engraçado quando eu te pergunto isso, né? Porque provavelmente você está buscando na tua cabeça respostas ligadas à produtividade, por exemplo. Se você é uma pessoa muito produtiva, se você não é produtiva. Mas e se eu mudo essa pergunta assim? Como que é a sua relação com a sua vida? Como é que você me responderia? Tempo é vida. Tempo ele é o presente mais lindo que nós recebemos todos os segundos. Eu não sei se você sabe, mas todos os príncipes, eles têm um plano de minuto a minuto. Funciona como se fosse um cronograma. E de minuto a minuto tem toda a programação que o príncipe precisa realizar naquele dia. Alguns pesquisadores reuniram alguns príncipes e perguntaram o porquê disso. E todos eles tiveram uma única resposta. Esses são os pequenos tijolos do nosso palácio. E aqui nós não estamos falando do palácio físico, nós estamos falando do palácio da nossa vida. Então todos os dias nós temos ali o tempo nos oferecendo tijolinhos para poder construir o nosso palácio. E nós podemos otimizar esse tempo, né? Usar realmente esse tijolinho e construir o nosso palácio, ou simplesmente ignorar, simplesmente não pegar. Mas o que acontece? Em alguns momentos da vida, nós somos convidados a olhar para o nosso palácio, a olhar o que nós já construímos. E se eu te convidasse agora, você fechar os seus olhos e imaginar o seu palácio? Você sente que você construiu o palácio que você gostaria de ter construído? Até agora, você tem orgulho das histórias que você vem contando? Você tem orgulho de como é que você vem usando o seu tempo, a sua vida? Por quanto é que você tem vendido o seu tempo? Você tem vendido o seu tempo por algo que realmente está valendo a pena? E quando eu falo de vender o tempo, sim, eu estou falando da tua vida profissional, mas eu estou falando também da sua vida profissional. Muitas vezes nos pegamos ali assistindo coisas que não vai nos agregar em nada, nos relacionando com situações que não vai nos levar a nada, porque nós simplesmente esquecemos que o nosso tempo, ele tem começo, meio e fim. Então, todos os dias, se pergunte o que é que você vai fazer com o seu tijolinho que você está recebendo. Se você está construindo um palácio ou não, se você está ignorando. E construir o nosso palácio é muito desafiador, porque construir um palácio ele requer disciplina. Eu já falei aqui para você antes, disciplina ela é a chave para o sucesso. Ela é a chave para você olhar para trás e ter orgulho da história que você vem contando. E tem uma pergunta-chave que mudou muito até que eu criasse esse hábito, né? E a pergunta é o seguinte: o que eu ganho deixando isso para depois? Eu enrolava muito, gente, para fazer as minhas tarefas, assim, responder e-mail, respondendo várias atividades para minha equipe, nos lançamentos, desenvolvimento de projetos. Eu sempre procrastinava muito, só queria fazer o que fosse legal, que fosse gostosinho. Daí é natural isso do ser humano. O nosso cérebro ele só quer prazer e ele quer fugir da dor. Por isso que nós procrastinamos tanto. E mesmo às vezes eu tinha assim muita clareza de onde é que eu queria chegar com aquele projeto. Mas na hora de fazer eu enrolava. E sabe por que eu enrolava? Porque eu estava viciada em adrenalina. Não sei se você conhece, né? Mas quando nós estamos em um momento de nervoso, de adrenalina mesmo ali, de desafio, de se superar, nós liberamos uma química no nosso corpo, né? Que é a química da adrenalina. E o nosso corpo, ele se vicia nessa química. E isso é um grande empecilho nosso quando o nosso assunto é o tempo. Por quê? Nós começamos a procrastinar para poder sentir aquela droga de novo, aquela droga hormonal no nosso corpo. Isso é cientificamente comprovado, tá? Por isso que nós procrastinamos ali, que a gente gosta de deixar as coisas para a última hora.
Eu lembro que na casa que eu morava, assim, era uma descida, e eu já sabia que de terça e quinta o lixeiro passava, então eu já sabia o horário mais ou menos que o lixeiro passava. Então o que que acontece, né? Se eu já sabia que de terça e quinta o lixeiro passava, eu poderia colocar o lixo ali próximo do horário dele passar. Gente, eu esperava o caminhão, eu esperava ouvir o caminhão descendo, para eu poder sair correndo, pegando o lixo e levando para fora. Ver se pode uma coisa dessa. Por quê? Para poder sentir aquela adrenalina. Eu sempre fui a aluna que entregava o trabalho aos 45 do segundo tempo, só para poder sentir aquela adrenalina ali. E esse padrão veio se repetindo na minha vida por muito tempo. Então, é importante você identificar isso, tá? Eu tinha essa necessidade e eu produzo muito mais à noite. Por quê? Por conta da adrenalina. Eu tenho que dormir, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir. E aí eu começo a produzir mais. Então, eu já entendi isso. Quando a gente entende, quando a gente sabe a causa, fica muito mais fácil, né, de lidar com isso, de reprogramar. E aí, quando eu entendi que o meu tempo, ele é peça fundamental da minha vida, eu peguei, adivinha o que eu peguei, gente? Post-it, de novo, né, famoso post-it, e escrevi assim, o que eu ganho deixando isso para depois? Eu coloquei no meu computador. Então, todas as vezes que eu queria procrastinar para alguma coisa, eu olhava para aquele post-it. O que eu ganho deixando isso para depois? Geralmente eu ia ganhar um acúmulo de tarefa, eu ia ganhar fadiga, eu ia deixar de fazer aquilo, e aí depois eu ia me arrepender, né? É aquela história, né? Se a gente olhar para trás e falar, putz, se eu tivesse começado antes, né? Principalmente quando a gente fala de dinheiro. Nossa, se eu começasse a ter investido antes, você já passou por isso, dessa dor? Ai, se eu tivesse começado antes? Então, é a mesma coisa quando nós deixamos um monte de tarefas acumular no nosso dia a dia. E aí esse post-it foi fundamental. O que eu ganho deixando isso para depois? Isso me ajudou muito a ter disciplina, porque geralmente eu só ia ganhar coisas ruins e a gente não quer ganhar coisas ruins, né? Então eu ia lá e fazia. E como que eu reeduquei, né, o meu padrão sistêmico para isso? Todas as vezes que eu fazia algo que precisava ser feito, eu comemorava. Mas é aquela comemoração física, sabe? Tipo, yes! Uhul! Tipo, consegui! Faz uma dancinha. Não sei, você tem que se mostrar de uma maneira física que você fez algo importante. E aquilo realmente vai te levar para um próximo nível. Que esse é o caminho. Dessa maneira, o nosso cérebro entende que aquilo é bom. Ele começa a nos ajudar, ele começa a trabalhar a nosso favor. Tá? Então, para um pouquinho para pensar como é que você vem administrando aí o seu tempo. Talvez uma boa dica é você fazer como os príncipes. Coloque um plano de minuto a minuto para você. Não de minuto a minuto, você pode fazer um plano de minutos a minutos. Então, de repente, trabalhar 3 horas, fazer uma pausa, colocar um horário para você poder olhar nas suas redes sociais, responder suas mensagens. Eu tenho uma demanda muito grande de mensagens, tanto lá no Instagram quanto no WhatsApp. Hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda com isso, mas eu tenho, assim, muita demanda lá no Instagram e eu faço questão do Instagram mesmo responder pessoalmente. Só que se eu ficar o tempo todo respondendo todo mundo, eu não vou conseguir, né, ajudar essas pessoas de uma maneira mais efetiva e conseguir atrair mais pessoas para isso. Então, o que acontece? Eu coloco ali no meu plano de minuto a minuto quando é que eu vou responder o pessoal do direct, né? Lá no Telegram também. Então, assim, gente, coloque planos para vocês, quando vocês vão fazer isso, tá? É muito importante. Eu espero que tenha feito sentido para você. Eu espero que você realmente enxergue cada segundo da sua vida como um presente, para que você use ele para sua evolução. Que você está aqui para poder evoluir. Então, bora lá aproveitar o tempo. Eu quero te encontrar daqui a alguns dias, assim, depois da nossa série. E eu quero olhar nos seus olhos e ver que você realmente está vivendo a vida, que você está fazendo valer a pena, que você está orgulhoso da história que você vem contando, porque você aprendeu a administrar o seu tempo, a sua vida. Super beijo para você.